Nesse momento, nós queremos saudar a liderança da Igreja da Missão Pará Amapá. Nós temos líderes espalhados por todo o nosso território, começando aqui na Grande Belém. Nós temos líderes no Grande Amapá, na Ilha do Marajó. E nesse momento nós queremos deixar com vocês uma saudação maravilhosa, agradecer a cada um de vocês pelos feitos em 2022. Só Deus poderá retribuir o que vocês fizeram no ano de 2022. Para 2023, nós queremos trabalhar a santidade da liderança, a santidade da igreja na Missão Pará Amapá. Nós entendemos que a santidade na vida da igreja é o caminho que vai nos abrir as portas para adentrarmos os portais da eternidade. Eu espero que Deus possa alcançar cada líder da igreja, cada ancião, cada secretário, cada secretária, cada líder do Ministério da Mulher, cada diretor de jovem. Nós estamos trabalhando em 2023 com a ênfase na santidade. E eu espero que Deus possa, de uma maneira maravilhosa, nos alcançar. Estamos agora trabalhando com cada líder para que possamos atender a nossa igreja da melhor maneira possível. Quando você vem à Bíblia, você encontra em Levítico capítulo 11, Deus falando da santidade. Você vai a Levítico capítulo 19, você vê Deus falando de santidade. Você vem a 1 Pedro capítulo 1, verso 16, Deus está falando de santidade. Então eu espero que a igreja na Missão Pará Amapá possa, com a ajuda do céu, se preparar para viver uma vida de santidade. E nós sabemos que a vida de santidade, ela começa a afastar da vida da igreja as impurezas. Na hora que você entra nesse caminho para viver uma vida de santidade, acredite, milagres vão acontecer. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido jovem, meu querido líder, eu convido você nesse momento a abrir a palavra de Deus para meditarmos. Eu tenho um texto aqui, eu gostaria de ler com vocês, 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Eu quero meditar com vocês na palavra de Deus. Como Deus é maravilhoso. Vocês vão perceber que Deus vai estar inaugurando o ministério de Eliseu com um grande feito, com um grande milagre. 2 Reis, capítulo 2, verso 19, diz assim: Os homens da cidade disseram a Eliseu: Eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Porém as águas são más e a terra é estéril. Verso 20, ele disse: Traze-me um prato novo e ponde nele sal. E lhe o trouxeram. Então saiu ele ao manancial das águas e deitou sal nele. E disse: Assim diz o Senhor: Tornei saudáveis estas águas. Já não procederá daí morte nem esterilidade. Ficaram, pois, saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito. Eu convido você nesse momento, meu querido irmão, meu querido líder, a curvar a fronte e termos uma palavra de oração. Querido Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela vida, obrigado pela Tua companhia, obrigado pelo Teu amor, obrigado pelo Teu perdão. Nesse momento nós queremos agradecer o trabalho, Senhor, que a Tua igreja realizou no ano de 2022 na Missão Pará Amapá. Foram muitas bênçãos que recebemos. E a gente pôde sentir isso em todos os lados, em todos os departamentos da igreja. A gente viu a Tua mão conduzindo a Tua igreja. Obrigado, Senhor. Permita que 2023 possamos ter milagres maiores, bênçãos maiores. E eu não tenho dúvida que o nosso ID de 2023, no final do ano, ele será presencial. Nos ajuda, Deus, nos habilita. Bota em meus lábios a Tua palavra. Permita que nesse curto devocional
possamos extrair lições para a nossa vida. Eu tenho plena certeza que os homens e mulheres que foram escolhidos para trabalhar no ano de 2023, o céu irá realizar grandes feitos nessas vidas. Fica conosco, são as bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Quando você analisa a história de Elias e a história de Eliseu, é impressionante. A Bíblia diz que Elias, ele chegou a Betel, e quando ele chegou a Betel, ele pediu para que Eliseu ficasse em Betel. Curioso que Eliseu sabia que Elias seria arrebatado, que ele seria levado para o céu. E Eliseu, olhando para Elias, ele diz: eu vou seguir-te, aonde você fores, eu irei. Elias sai de Betel e chega em Gilgal. Chegando em Gilgal, Elias olha para Eliseu e diz: eu quero que você fique em Gilgal. E Eliseu, olhando para Elias, ele disse: eu irei seguir-te, aonde você fores. E curioso que Elias saiu ali de Gilgal, ele sai com Eliseu e ele chega em Jericó. E chegando em Jericó, Elias faz o mesmo pedido para Eliseu, ficar em Jericó. E Eliseu, olhando para Elias, ele diz: irei seguir-te aonde o meu Senhor for. E Elias, saindo de Jericó, ele chega no Jordão. E quando ele chega no Jordão, acontece um fenômeno extraordinário. E que fenômeno é esse? Elias, ele tira o seu manto, vejam, ele tira o seu manto, e com o manto ele fere as águas do Jordão. E quando ele fere as águas do Jordão, diz a Bíblia que o Jordão se abre. E tanto Elias como Eliseu passaram em terra seca. Só que nesse momento que Elias e Eliseu cruzaram o Jordão, Elias olha para Eliseu e fala algo para ele: pede-me, o que é que você quer que eu te faça? E Eliseu, olhando agora para o seu Senhor, ele diz: eu quero a porção dobrada do teu Santo Espírito. E Elias, olhando para Eliseu, ele disse: se você me ver quando eu for tomado, você terá a porção dobrada do meu Espírito. E dado momento eles vão conversando ali, os dois, e carros de fogo, cavalos de fogo, cavaleiro de fogo, diz a Bíblia que Elias é tomado. E ao ser tomado Elias, ele é levado para o céu. E Eliseu aqui embaixo começa a clamar. E dado momento Elias tira o seu manto e solta o manto. E Eliseu recebe o manto e veste o manto e ele volta. Só que na hora que ele está voltando, ele chega novamente no Jordão. E o que aconteceu? Eliseu tira o seu manto e ao tirar o manto, ele toca as águas do Jordão. E diz a Bíblia que o Jordão se abre pela segunda vez. E ele vai andando. E na hora que ele vai andando, diz a Bíblia que um grupo de líderes, que um grupo de anciãos procuraram Eliseu e traziam nos lábios a dor, a tristeza, a revolta. E traziam consigo uma mensagem apelativa. E essa mensagem encontra-se no verso 19. E vejamos o que diz: então os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu senhor. Vejam, porém as águas são más e a terra é estéril. Essa é a mensagem que a liderança trazia para Eliseu. Agora eu faço uma pergunta para a liderança de Deus reunida nessa tarde. Eu pergunto para vocês: essas águas e essa terra não eram más nos dias de Elias? Por que essa liderança não buscou Elias para operar o milagre? Por quê? Porque Deus, queridos, estava preparando para Eliseu inaugurar o seu ministério. Quando você vem ao Novo Testamento, você percebe que Deus também vai inaugurar o ministério de Pedro e João, com a cura daquele coxo no Templo Formosa.
E a recomendação e o recado que eu trago de Deus para a liderança do Senhor na missão Pará-Amapá é que Deus também irá inaugurar o seu ministério no ano de 2023. Deus tem grandes coisas para realizar na vida da igreja, na vida da liderança, na missão Pará-Amapá. Só que antes, querido, de Eliseu operar um milagre, sabe o que é que ele faz? Ele pede um prato novo. Ele pede para a liderança que chorava um prato novo. E a liderança traz um prato novo. Só que junto com o prato, Eliseu pediu sal. E quando ele recebe o prato novo e recebe também o sal dentro do prato, Eliseu olha para a liderança e pergunta para eles: aonde fica a nascente deste rio? Percebam, meus queridos, que Eliseu poderia ter ido à frente da cidade e ter jogado o sal no rio que corria na cidade, mas ele não fez isso. Ele pede para ir à fonte. Sabe por quê? Porque é na fonte onde o milagre acontece. Quando você analisa os grandes rios do mundo, você olha para o Amazonas e você percebe que o Amazonas, ele nasce a 7.000 metros de altura, mas ele nasce um filete. Você olha para o São Francisco, a mesma coisa. E acredite, meus queridos, a liderança leva Eliseu na nascente, leva na fonte, e ele vai na fonte, porque é na fonte, meus queridos, onde o milagre acontece. Esse é um recado para cada um de nós. A liderança de Deus, na missão Pará-Amapá, para o ano de 2023, essa liderança precisa ir à fonte. Porque é na fonte onde a cura acontece, onde o milagre acontece. Você cai um lobo, se levanta uma ovelha. Você cai um pecador, se levanta um santo. É na fonte. E Eliseu chega na fonte com um prato novo e com um sal dentro do prato. E a Bíblia diz que ele lança na fonte o sal e o milagre acontece. A água deixou de ser estéril, deixou de ser amarga, digo melhor, e a terra deixou de ser estéril. O milagre acontece. Ah, meus queridos irmãos, que Deus possa, em 2023, agraciar a sua igreja, agraciar a sua liderança, e que essa liderança aprenda cada dia a ir à fonte. Quando você vem ao livro Atos dos Apóstolos, a senhora White deixa um recado para nós. Ela diz que os discípulos receberam o Espírito Santo no Pentecostes. Mas essa igreja, cada manhã, eles caminhavam para debaixo da cachoeira do Espírito Santo. E ali embaixo da cachoeira do Espírito Santo, eles bebiam. E eles só saíam dali depois que eles começavam a transbordar. Uma vez transbordando, eles se levantavam da fonte e começavam as suas atividades diárias. É o que Deus quer fazer com cada um de nós. Que cada líder, que cada ancião, que cada diácono, que cada líder do Ministério da Mulher, que cada jovem, que cada desbravadores possam aprender a ir à fonte e beber desse Deus maravilhoso. Que Deus nos bendiga em 2023 e que possamos ver muitas bênçãos e muitas vidas sendo transformadas. Que Deus os abençoe. Nesse momento eu os convido novamente a curvar a fronte e orarmos ao nosso Deus. Querido Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela Tua companhia, obrigado pelo Teu perdão, obrigado pelo Teu amor. Ensina a Tua igreja no ano de 2023 a ir à fonte e beber dessa água maravilhosa. Fica, Senhor, conosco. São as bênçãos que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.